A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor. Mauro Malafaia Oficial. Antes de a gente começar para mais um vídeo, já deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem, comentem. Venha fazer parte da nossa comunidade cristã, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nossa chave Pix vai ficar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para que, se Deus assim tocar no coração de vocês, para a nossa obra missionária. Qual que é a nossa obra missionária? A Missão Atalaia, nossa obra, tá? Que é fazer o quê? Cuidar das pessoas necessitadas. Nós já pregamos a palavra, levamos as boas novas de Cristo, e sempre quando nós chegamos nesses lugares, a gente vê que há necessidade de emergências, né? Às vezes está faltando um arroz, faltando um feijão, faltando uma farinha, né? Alguma coisa ali, um franguinho, a gente precisa ter recursos para estar suprindo também a emergência dessas famílias, né? Porque eu penso assim, não é só ir lá e pregar a palavra do Senhor, a gente vai defrontar, a gente sempre bate de frente com muita necessidade, né? Alimentar, vestimenta, cobertor, então a gente precisa ter um fundo para poder estar ali socorrendo essas famílias, né? Nem que for ali no momento, mas pelo menos a fome não espera, o frio não espera, a escassez não espera, bate a porta e aí a gente tem essa necessidade e ficamos frustrados. Eu fico frustrado por não ter ali o recurso no momento. É dolorido, né? Aí a gente leva a palavra e chega lá no local e às vezes a pessoa, olha, os irmãos não podiam me ajudar, estou precisando de um arroz, meu gás acabou, e aquela coisa toda, gente, é difícil. E às vezes a gente tem que falar que não tem recurso. Por isso eu venho aqui pedir encarecidamente para vocês, tá bom? Mas vamos lá, Deus tocar no coração de vocês, vai estar aí a chave Pix. Nós vamos pregar hoje em João, tá? No capítulo 5, versículo 44 em diante, tá? É um textinho curtinho, mas de grande valia para nós, tá bom? Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros? Ó, revela aqui, que nós vamos explicar aqui, tá bom, gente? Revela que Deus não ministra para o orgulho do homem, nem modifica a verdade para agradá-lo e nutri-lo. Então é o seguinte, Deus não tem obrigação nenhuma de agradar nós. Nós que temos que honrar a Deus, nós que temos que glorificar a Deus. Nós que temos que honrar, a honra não é para os homens, tá? Então não façamos nada para agradar os homens, tá? As outras pessoas, nós temos que fazer tudo para a honra e a glória do Senhor. Tudo é dele, todas as coisas para ele e todas as coisas são dele, não tem acordo, tá bom, gente? Então quando fizer e estar na obra do Senhor, é para agradar a Deus. Por quê? Qual o intuito de agradar a Deus? É glorificar o santo nome do Senhor, dar honra ao Criador, que criou você, criou os céus e a terra, e tudo que há nela. Tá bom? Vamos lá. Continuando, vírgula, no texto aqui. E não buscando a honra que vem só de Deus, é uma pergunta, tá? E não buscando a honra que vem só de Deus. Olha lá. Procurar essa honra, nós estamos explicando aqui, tá, gente? As anotações que a gente faz. Procurar e receber essa honra que se retrata no mover e na operação do Espírito Santo. A maior parte do tempo incorrerá na ira da instituição religiosa oficial. Em consequência, a maioria dos pregadores procura a honra que vem dos homens. Pregadores, pastores, missionários, a gente vê de tudo, tá? Então, quer dizer, o que a honra, ela é da honra quem tem honra. Se eu estou numa igreja, já aconteceu isso comigo, tá lá à frente da obra, e o que acontece? Chega lá um pastor, logicamente, opa, pastor às vezes fica ali, né, na sua humildade. Aí você se apresenta, às vezes a gente não conhece, ou às vezes tal, o senhor que é pastor, tal, o senhor que é pastor, tal, direitinho. O que o Belém faz? O Belém pede, o líder religioso pede a carteirinha de pastor dele.
É. Porque já teve muita gente que deu calote ali falando que era pastor e não era, na verdade. Mas querendo honra. Honra de quem? Dos homens. E aí o que acontecia? Eu sempre ali conversava ali um pouquinho rapidinho. Até muitas vezes, né, se eu não estivesse dirigindo, eu mandava algum dos irmãos, lá, se eu estivesse dirigindo, mandava algum dos irmãos lá conversar para saber direitinho quem é a pessoa e tal, e se apresentar lá. Tá. Você é pastor? É confirmado? Vem para cá pro púlpito, fica com a gente, faz parte aqui do corpo de Cristo aqui, vem lá, senta lá, de boa, sem problema. A gente dá até uma, se der tempo ali, a gente dá até uma oportunidade, a pessoa dizer algo de Cristo, né? Porque entendemos que se é um pastor, então tem que ser levantado por Deus. Mas devido a muitos quererem só a honra dos homens e cargos comissionados por eclesiásticos dentro da igreja, então muitos ali só querem ter honra mesmo, né? Para si só e para agradar os homens. E muitos ali pregam, deixam de pregar o que? A verdadeira palavra do Senhor e as Escrituras. Eu já vi muitas pessoas, né, adulando, fica ali adulando o pastor, adulando, querendo honra do povo da igreja, da carga, de quem tem cargo lá, eclesiástico, quem tem cargo dentro dos ministérios na igreja. E isso aí não é para agradar ninguém não, viu? Você tem que chegar e pregar a palavra. E eu já fui, por conta disso, eu já fui proibido de pregar. Preguei uma vez e depois não deixaram pregar mais numa certa igreja. Porque eu disse a verdade, não apontando o dedo, não apontando, mas a verdade que estava na palavra, e doeu em algumas pessoas. Isso acontece, né? Vamos lá. 45. Não cuidei que eu vos hei de acusar para com o Pai? Bom, significa que eles já são acusados, tá? Há um que vos acusa, Moisés, em que vos esperais. Eles afirmavam que cumpriam a lei de Moisés, mas na realidade não cumpriram. Então é o seguinte, aqui é uma falsa, então são os crentes de casca, né? Aí uma hora a casca seca, cai, aparece verdadeiramente o miolo, né? O tronco, quem é? Então é crente casca, tá bom? Ou muitas pessoas gostam de dizer a capa vai cair, né? Vamos dizer linguajar cristão aí nas igrejas, né? Olha lá. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim. Olha lá, creio em Cristo, né? Então, por quê? Mas a gente sabe que nessa época o povo não aceitou, né? Os judeus não aceitaram que Jesus era o Messias, entendeu? Então vamos lá. Apesar das afirmações, não cumpriam a lei, porque se a cumprissem, teriam crido em Cristo. Porque quem tem o Espírito Santo conhece quem é e quem não é, né? Porque Deus dá visão espiritual, dá discernimento espiritual para a gente saber muito bem quem é e quem não é, entendeu? Olha lá. Olha lá, uma aqui. Porque de mim ele, quem? Moisés, escreveu, né? Então está em Gênesis 3, 15, 17, 18, 49, 10, Deuteronômio 18, 5 ao 18, Lucas 24, 27, 44, etc. Mas se não credes nos seus escritos, quer dizer, não creram, né? Sem rodeios, ali nós estamos explicando agora aqui, tá, gente? Sem rodeios. Diz a eles que, apesar de suas afirmações ao contrário, eles eram de fato incrédulos. Tudo aparato religioso era um só espetáculo. Então fazer o quê? Mostrava uma coisa que na verdade eles não viviam, eram sepulcros caiados, né? Como tem muito aí, ó. Incrédulos, de fato, não eram de fato incrédulos. Todo o aparato religioso era só um espetáculo, entendeu? No fundo, eles não criam na Bíblia, muito mais que os pagãos. Então é o seguinte, gente,
A gente vai encontrar muita coisa por aí desse jeito, gente. Então tomem cuidado, né? Peçam sabedoria, discernimento espiritual. Nem todo mundo que chega de terninho e gravata, barbinha feita, bonitinho, engomadinho, se dizendo ser uma coisa, na verdade. Muitos estão aí com uma capa, uma casca aí, que eu já disse, que uma hora ela cai, tá? Porque não vai brincar com as coisas de Deus, não se pode brincar com as coisas de Deus. Vamos lá que eu vou te dar uma explicação rápida aqui depois, para nós acabar o texto aqui. Como crereis nas minhas palavras? Essa pergunta revela a unidade entre Cristo e as Escrituras. Então, como vocês vão crer nas minhas palavras se vocês mesmos já não vivem nada, nem as Escrituras que Moisés escreveu, nem nada. Vocês não fazem nada, vocês estão aí só num espetáculo, né? Pagando de bonitinho o super crentão e tudo mais. Tá? Beleza? Beleza. Então o que a gente está falando aqui? De incredulidade. Então eles não creram em Cristo, por quê? Por conta da soberba. Eles não creram e não creram que Cristo era o Messias, que era o Messias que eles estavam aguardando, segundo as Escrituras. E por que eles não faziam isso? Porque o ego, a soberba e o espetáculo que eles criavam era para manter o povo ali dentro, submisso a eles. Então eles inventavam, eles faziam, a aparência deles era uma coisa, mas na verdade eles por dentro eram sepulcros caiados, né? E o que a gente vem dizer com essa palavra? Vem dizer que essa palavra é o seguinte, para finalizar, tá? Que enquanto as pessoas viverem de aparência e não derem ouvido à palavra do Senhor, aos mandamentos, às Escrituras, e não ter essa intimidade com Deus, essa busca intensa com Deus, não ter essa viemez, essa ênfase de estar ali realmente, não servindo aos homens, não tentando agradar aos homens, a pastores, a ministérios, mas sim agradar a quem? A Deus. Enquanto nós não tivermos essa linha de raciocínio, essa fé que Paulo fala, essa fé racional, esse culto racional a Deus, enquanto nós não tivermos esse culto racional, o que é o culto racional? É o culto onde você cultua sabendo que a Ele toda a honra e toda a glória, porque todas as coisas são dele e tudo é para Ele. Então nós temos que ter essa racionalidade, de que se a gente for pregar, se a gente for falar de Cristo, a gente não tem que agradar as pessoas. A gente não tem lá que agradar para as pessoas chegarem, nossa, que grande pregador. Não, a gente temos que pregar o que está nas Escrituras. Como eu estou falando para vocês aqui, é o que está nas Escrituras. O povo lá judeu não creu, fingiam que viviam a lei de Moisés, né? Botava uma capa ali, uma casca, e para as outras pessoas a religiosidade deles falava mais alto, quer dizer, eles seguiam ritos, mas na verdade por dentro o coração deles estava podre, era sepulcro caiados, podridão, uma capa e uma casca por fora que aparentava ser grandes homens religiosos de Deus e tal, não sei o que, mas na verdade não viviam e não aceitaram Cristo. E a gente muito sabe que hoje em dia dentro das igrejas, né, muitas pessoas estão vivendo de aparência dentro das igrejas. Então está na hora de você realmente ter um encontro verdadeiro com o Senhor dos Exércitos e com seu Filho, Jesus Cristo, com Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai ver o que é a diferença entre viver de aparência, pagar de crente aí, de crentão, de crentona, e verdadeiramente ser um cristão, ser um crente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos.